Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje vamos fazer a análise do edital aí para escriturário na Banrisul. Vamos lá ver? Acompanha comigo aí na tela. Muito bem, gente, são 824 vagas que nós temos aí para o cargo de escriturário, e nós vamos ver em detalhes tudo que vai ser cobrado aí na parte de informática, tá? Mas antes de mais nada, deixo para vocês aí os meus contatos interativos. Você que não me conhece e quer saber um pouquinho mais da parte de informática para concurso comigo como professor, você pode me seguir lá no Instagram. Você também pode, no caso, se inscrever no meu canal no YouTube para ver dicas de concursos, dicas de informática, questões que podem te ajudar bastante aí a aprimorar o seu estudo. E também deixo o meu WhatsApp, qualquer sugestão, dúvida, elogio, pode mandar para mim que eu vou ter o maior prazer em te responder, beleza? Então vamos lá. Vamos ver qual é o conteúdo programático aí da parte de informática na Banrisul. Olha só. O conteúdo programático que nós temos aqui é justamente, vamos dizer assim, o mesmo conteúdo programático que foi para você que prestou o concurso do Banco do Brasil. Então, se você prestou o concurso do Banco do Brasil, já conhece muito bem qual que é o elemento cobrado aqui, né? Então, nós temos exatamente as mesmas coisas que foram cobradas lá na Sesgran Rio para o Banco do Brasil, agora se repetindo aqui na Banrisul. Então, o primeiro item lá, ó, noções de sistemas operacionais, Windows 10, né, onde ele traz ali as versões 32 e 64 bits, e na realidade ele só está trazendo ali a versão 32 bits, é a versão, vamos dizer assim, mais simples do Windows 10 em relação à utilização da quantidade de memória RAM, né? Então, 32 bits até 4 GB, acima de 4 GB, 64 bits. Essa é a definição melhor que a gente tem, prática, em relação à diferença das duas versões de Windows 10. Depois você tem lá edição de textos, planilhas e apresentações, né? Ambientes Microsoft Office, onde ele cita Word, Excel e PowerPoint, o Outlook, versão do Office 365, LibreOffice, a versão 7.4.2, e aí entra segurança da informação, fundamentos, conceitos e mecanismos de segurança, proteção de estações de trabalho, controle de dispositivos USB, hardening, anti-malware e firewall pessoal, conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, redes de computadores. Eles, no caso, querem que você traga conceitos básicos de redes de computadores, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet, navegador web, o Chrome, ele traz a versão 106, que é a versão mais atual, né? Versão oficial, 64 bits, o Microsoft Edge na versão 91 e o Mozilla Firefox na versão 78. Todos eles as versões mais atuais que a gente tem de cada navegador. Depois vem busca e pesquisa na web, o correio eletrônico, grupos de discussão, fórum e UX, redes sociais, Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, YouTube, Instagram e Telegram. Há uma visão geral sobre o sistema de suporte à decisão e inteligência de negócio, fundamentos sobre análise de dados, conceitos de educação à distância, conceitos de tecnologias e ferramentas multimídias de reprodução de áudio e vídeo, e ferramentas de produtividade e trabalho à distância, como Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Hangout, Google Drive e Skype, galera. Então, o que você está vendo aí? Um edital bastante extenso, bastante elementos aí de tecnologias, e muitas pessoas não têm ali uma certa familiaridade, mas não são elementos difíceis de ser estudados, tá? Então, quando a gente vê lá, por exemplo, edição, planilhas, edição de texto, planilhas, apresentações, você já sabe
que é o Word, Excel e PowerPoint, e no LibreOffice a gente vai ter o Writer, o Calc e o Impress, né? Geralmente, quando a gente tem um edital que traz as duas versões de Office, LibreOffice e Microsoft Office, nós temos uma comparação entre eles. E o meu primeiro conselho aqui para você é: baixe o LibreOffice no seu computador para que você possa utilizá-lo. A melhor forma de aprender e guardar informações é colocando em prática. Veja você andando de bicicleta. Você pode passar anos sem andar de bicicleta, mas você não esquece. Por que você não esquece? Porque você praticou, né? A prática faz você lembrar, né? A prática faz você não esquecer. E o objetivo é justamente esse: baixe o LibreOffice para você colocar em prática e não esquecer, beleza? Depois, ele traz aqui para a gente elementos comuns da Sesgran Hill, né? Segurança da informação. Aí os fundamentos da segurança da informação é saber daquele anagrama, né, que a gente tem, indica que é disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade, né? Então são os 4 pilares que a gente tem aí da segurança da informação, mais o não repúdio, né? Que aí forma o quinto. Então, quer dizer, esses são os elementos que estão ali em segurança da informação. Depois vem conceitos e mecanismos de segurança, né? Quais são as formas de se precaver, quais são os elementos que a gente tem que tomar cuidado em relação à segurança da informação. Depois, proteção de estações de trabalho. Esse elemento proteções de estação de trabalho é o que a empresa pode oferecer para que o trabalhador faça ali a sua ação, ou seja, trabalhe em segurança. Mas a segurança não é do trabalhador, a segurança é do sistema. É aí que vem controle de dispositivo USB. O que é isso? Que tipo de controle a estação de trabalho vai ter para que, caso o funcionário traga um pendrive, né, que é um dispositivo USB, esse pendrive não seja lido, né? Então é uma segurança que você tem ali justamente para se precaver de quê? De qualquer tipo de ataque ou qualquer tipo de situação de risco, como contaminação por vírus. Aí você tem hardening, que é uma outra técnica que se tem dentro do ambiente empresarial, de fazer a análise, por exemplo, de funcionários em relação aos acessos que ele tem, fazer um controle em relação a esses acessos, né? Anti-malware, que é antivírus, né? E programas, né? E firewall, desculpa, firewall pessoal, que é justamente a ação de impedir que aplicativos tenham acesso direto à internet sem autorização, ok? Depois vem o elemento que está diretamente ligado ao sistema operacional, que são os conceitos de organização e gerenciamento de informações, que são arquivos, pastas e programas. Arquivos, pastas, são manipulações que são cobradas em prova, é o ato de copiar, colar, recortar, são esses os elementos que a gente tem em relação a esse tópico aqui do edital, tá? Aí depois vem redes de computadores. O quê? De redes de computadores. Conceitos básicos. Saber que numa rede nós podemos ter um roteador, saber topologia de redes, saber o que é uma topologia em barramento, o que é uma topologia em anel, o que é uma topologia em estrela. Topologia, para quem não sabe, é o formato como a rede é desenhada dentro do ambiente, né? Então, dessa forma, você vai ter ali um tipo de topologia. Isso é conceito básico, né? Depois, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet. Então, a partir do momento que você tem ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet, você tem a diferenciação que internet é um acesso público, intranet é um acesso privado, onde você vai ter ali acessos através da internet, seja para fazer a navegação propriamente dita, ou outros elementos que tem ali, né, como por exemplo o armazenamento em nuvem, enfim, vários elementos que estão diretamente ligados. Falando de navegador, aí a própria Sesgran Hill traz aqui para a gente os navegadores que ela pode cobrar. Ela não precisa necessariamente cobrar todos os navegadores, ela pode cobrar um deles, ela não pode cobrar o que não está no edital. Então,
Navegadores: Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox. Em geral, são os 3 navegadores mais cobrados em concursos na atualidade, né? Então, quer dizer, se você nunca usou o Firefox, comece a usar a partir de agora, né? Se você nunca usou o Edge, comece a usar também a partir de agora. Reveze entre Edge e o Firefox para que você tenha ali, no caso, né, a referência, a tal da referência visual que eu sempre falo em aula, né? Aí nós temos o correio eletrônico. Correio eletrônico é a preparação e o envio da mensagem. Saber quem que é o campo para, quem é o campo CC, quem é o campo CCO, isso é fundamental. E também saber a resposta que pode ser dada dentro de um e-mail. Responder a todos, responder e encaminhar. São esses os elementos que a gente precisa ter domínio quando a gente fala de correio eletrônico. Aí vem os grupos, né? Grupos de discussão, fóruns e Wix. Grupo de discussão é um grupo formado por membros que vão falar de um determinado assunto, a discussão de um determinado assunto. Todo o histórico ali, ele é desenvolvido através de e-mail. Então, uma vez que eu sou membro, eu vou ter o meu e-mail ali vinculado ao grupo, lançaram alguma coisa dentro do grupo, eu recebo. Como se fosse um grupo de WhatsApp, só que a tecnologia envolvida é apenas e-mail. E o mesmo se diz para fórum. Só que o fórum é geralmente para dúvidas que a gente tem sobre determinados assuntos. E aí funciona da mesma maneira. Uma vez membro, você recebe por e-mail toda a comunicação que é feita através do fórum. E o Wix, para quem não sabe, Wikipédia faz parte de uma wiki, que é justamente o que a gente chama de site editável, é aquele site que a gente pode fazer modificações. Pode, entre aspas, porque hoje em dia uma wiki ela possui moderadores. O que são esses moderadores? Eles analisam se aquilo que você está sugerindo de alteração seja pertinente ou não, tá? No caso da Wikipédia, passa por uma banca científica, porque tem que ter um embasamento científico na alteração para que ela aconteça, tá? Então, isso fez com que a Wikipédia se tornasse um dos sites de pesquisa, né, de elementos, de resultados, de enciclopédia digital mais confiáveis até o momento, tá? Então, hoje, ela tem esse tipo de definição, né? Uma enciclopédia digital. No entanto, antigamente, ela não tinha essa confiança justamente pelo fato de qualquer pessoa poder alterar, tá? Aí, dando prosseguimento, redes sociais. Professor, eu não tenho rede social. Então, meu amigo, comece a montar as redes sociais para que você tenha familiaridade. É isso aí. Falar de rede social é simples. Só que se você não sabe do que se faz a rede social, do que se trata a rede social, fica difícil responder questões sobre o assunto. Twitter, né, que atualmente foi vendida, né, e comprada pelo Elon Musk, que é o dono da Tesla, né, então ele que é o dono do Twitter hoje. Então saber que o Twitter ele é referência na internet como termômetro dos assuntos mais comentados, é o que a gente chama de Trend Topics, então saber esses elementos é fundamental. Facebook, conhecer os elementos do Facebook, saber a história do compartilhamento, de marcações, tudo isso daí é importante nas redes sociais, né? Aí nós temos o LinkedIn, que é aquela rede social voltada para contatos profissionais, WhatsApp, YouTube, né? Instagram e Telegram. O WhatsApp também é uma rede social. Saber, por exemplo, que nós podemos fazer uma lista de transmissão. Essa lista de transmissão tem limitação ou não? Então, é importante saber, assim como comparados ao Telegram. Será que no grupo do Telegram cabe mais pessoas do que no grupo do WhatsApp? Então, essas informações, que são informações que a gente utiliza no nosso dia a dia, passa despercebido, só que não passa despercebido numa prova de informática. Então, a gente precisa ter essas informações. Tá claro? Então, continuando ali, ó. Aí entra na parte que seria empresarial.
a visão geral sobre sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio, né? Então, existe um programa dentro da Microsoft chamado Power BI, né? Que é Business Intelligence, que vai fazer uma análise, por exemplo, da tomada de decisão. Então, funciona da seguinte maneira: baseado nas informações histórico que existe ali dentro das tabelas da empresa, a própria ferramenta ela pode trazer ali um auxílio na tomada de decisão. Eu disse um auxílio porque quem toma a decisão é sempre quem está na frente da empresa, né? Então, vai facilitar ou orientar, ali no caso, entrando como um suporte. Por isso que traz ali, ó, sistemas de suporte à decisão e inteligência de negócio. Depois tem os fundamentos sobre análise de dados, o que é analisado propriamente dito, né? Se eu tenho ali, por exemplo, um produto ou um serviço que foi aplicado, quais são os elementos que fizeram esse produto e serviço ser destacado, o que não fez ele ser destacado, tudo isso aí a gente encontra nos fundamentos sobre análise de dados. Conceito de educação à distância, saber, por exemplo, que na educação à distância nós não temos apenas a educação através da internet. Lembre-se que a educação à distância também está relacionada à educação através do que? Da televisão. Lembra do Telecurso 2000, que tem aí na Globo e tudo mais? Então, isso corresponde a uma educação à distância também. Quando a gente pensa em educação à distância, a gente sempre pensa na internet como o único meio de se ter ali algum tipo de educação. Não. A gente pode ter através do rádio, pode ter através da televisão, né? Até por carta, né? Você lembra do Instituto Universal Brasileiro? Não é? Então, quem é antigo dessa época sabe que poderia estudar até mesmo por carta. Vai vendo. Aí, continuando. Nós temos conceitos de tecnologia, ferramentas multimídia de reprodução de áudio e vídeo. Aqui nós precisamos conhecer algumas extensões de arquivos, principalmente arquivos de vídeo, de áudio, saber, por exemplo, quais são os dispositivos e também quais são os aplicativos de reprodução que nós temos dentro do sistema operacional Windows 10, né? Temos aqui uma diferença entre a banca Sesgran-Rio para a Banrisul e para o Banco do Brasil, né? Aqui nós estamos vendo que o único sistema operacional ali sendo adotado é o Windows 10, né? Que não é surpresa nenhuma, né? Não é surpresa nenhuma. Não temos o Linux sendo cobrado nesse edital, o que na realidade era colocado apenas como praxe, né? Hoje nem isso é colocado mais. Excelente, tá? Bom, e o último item, né, ferramentas de produtividade e trabalho à distância, o Microsoft Teams, que é da Microsoft, né, a forma que você tem, por exemplo, de trazer toda a estrutura de compartilhamento dentro de uma organização, você encontra no Microsoft Teams. O Cisco Webex, que também é da Cisco, que oferece a mesma história de você poder fazer as suas reuniões virtuais, compartilhar ali, no caso, a sua tela e tudo mais. E aí cada um deles traz suas características de produtividade. Temos o Google Hangout, o Google Drive e o Skype, tá? É muita coisa? Sim, é muita coisa. Professor, como que eu faço para estudar isso aí de uma maneira eficiente? É aí que nós, do Vencendo Concursos, entramos com o nosso plano de estudos. Como é que funciona? Você precisa de uma base forte, que é justamente a nossa teoria, questões, aulas que a gente tem ali online disponíveis para você, né? Onde você, através da prática, falando aqui de informática, né? Você consegue ter a referência visual e a partir do momento que você já tem a referência visual, você vai fazer o quê? Marcações de elementos importantes daquilo que você está estudando. Depois que você fez essas marcações, você é capaz de fazer resumos para guardar a informação daquilo que você estudou. Seja através de ficha, de mapa mental, você escolhe aquilo que é importante. Depois que você faz tudo isso, aí entra o momento de fazer a revisão do conteúdo. E a revisão do conteúdo tem que ser através de quê? De questões. Questões separadas por assuntos, questões separadas por tema. Exemplo. Dentro do Word, que é o nosso assunto,
nós temos o seguinte tema: formatação de fonte. É dessa maneira que a gente deve fazer o nosso estudo em questões. Então, vou estudar questões de formatação do Word. Estudou? Beleza. Agora vamos mudar o tema. E assim sucessivamente. Ou, se você não quer fazer um assunto não quer estudar através de algo tão detalhado, pode ser através de assunto, Word. Você vê todas as questões de Word que você possui. Tá bom? Beleza? Nós do Vencendo Concursos, eu estou vendo que você está preocupado, que é muito conteúdo e precisa ali, no caso, ter uma direção. Nós do Vencendo Concursos estamos lançando o Gabaritando ali, ó, escriturário Gabaritando Teoria e Questões Banrisul. Veja só, vantagens que você tem ali de adquirir esse curso online com a gente. Primeiro, você vai ter acesso imediato. É, isso aí. Comprou no cartão, você já tem acesso imediato e acesso ilimitado. Você começa a estudar agora, se for o caso. Você tem teoria e questões comentadas. Você tem um material em PDF, que é aquele material usado nas aulas pelos professores. Você tem caderno de questões para poder treinar todo o conteúdo que você tem adquirido nas aulas aqui no Vencendo Concursos. O valor de lançamento, agora que saiu o edital, de 497 por apenas 247 e você pode pagar em 12 de 24,65. Galerinha, o que você está esperando para adquirir esse curso e sair na frente de quem ainda não começou a estudar para a Banrisul? O quanto antes você começar a estudar, mais tempo lá no final você vai ter de fazer a revisão já focada nos assuntos que você tem mais dificuldade. Olha que maravilha. Então, o quanto antes você estudar, você já vai criando a base sólida para que você possa, no caso, gabaritar as questões de informática. A ideia é essa, que você acerte todas as questões de informática. E nós aqui do Vencendo Concursos, nós sempre pontuamos da seguinte maneira: as aulas, elas são referente àquilo que está no edital. Então, meu amigo, você não vai estudar a mais e nem a menos. Você vai estudar o que você precisa para acertar as questões. Beleza? Então, galerinha, não perca tempo. Clica aí no link que está na descrição desse vídeo, que eu tenho certeza que aqui no Vencendo Concursos você vence. Fechou? Então eu paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!